É o segundo livro da Bíblia, e ele continua a história do livro anterior, Gênesis, que acabou com o neto de Abraão, Jacó, levando sua grande família de 70 pessoas ao Egito. O 11º filho de Jacó, José, se tornou o segundo na linha de comando do Egito e salvou sua família inteira da fome. O faraó, rei do Egito, ofereceu que a família viesse viver refugiada ali. Então, eventualmente, Jacó morre no Egito, e José e todos seus irmãos morrem também. Cerca de 400 anos se passam, e a história de Êxodo começa. Esse nome se refere ao evento que acontece na primeira metade do livro. É a saída de Israel do Egito. Mas o livro tem uma segunda metade, que acontece aos pés do Monte Sinai. Nesse vídeo, vamos focar apenas na primeira parte, onde séculos se passaram e os israelitas foram férteis e se multiplicaram e encheram a terra. Esse trecho é uma referência deliberada à bênção que Deus deu à humanidade lá no Jardim do Éden e nos lembra da história bíblica até aqui. A humanidade confiscou a bênção de Deus através do pecado e da rebelião, e Deus escolhe a família de Abraão como um veículo pelo qual ele vai restaurar a sua bênção a todo o mundo. Mas o faraó não vê Israel como uma bênção. Ele pensa, na verdade, que esse povo israelita é uma ameaça ao seu poder. E como aconteceu em Gênesis, a humanidade se rebela contra a bênção de Deus, e o faraó tenta destruir a fonte dessa bênção, os israelitas. Ele os escraviza brutalmente e os força a trabalhar e ordena que todos os meninos israelitas sejam afogados no rio Nilo. O faraó é o pior personagem da Bíblia até agora. Seu reino condensa a rebelião humana contra Deus. O faraó redefiniu tanto o bem quanto o mal, de acordo com seus interesses, que até o assassinato de crianças inocentes se tornou bom para ele. E então o Egito virou pior que a Babilônia do livro de Gênesis. E agora Israel clama por ajuda contra essa nova Babilônia, e Deus responde. Primeiro, Deus reverte a maldade do faraó quando uma mãe israelita lança seu filho dentro do rio Nilo em uma cesta. O bebê flutua salvo em direção à família do faraó. Ele é chamado de Moisés e cresce até se tornar o homem que Deus vai usar para derrotar a maldade do faraó. Na famosa história da sarça ardente, Deus aparece a Moisés e diz para ele ir até o faraó e ordenar que liberte os israelitas. E Deus diz que sabe que o faraó vai resistir, e por isso ele trará seu julgamento ao Egito, na forma de pragas, e vai endurecer o coração do faraó. Aqui somos introduzidos à próxima parte principal da história, o confronto entre Deus e faraó. Agora, o que isso quer dizer? Que Deus vai endurecer o coração do faraó? É muito importante ler essa parte da história bem de perto e na sequência. No primeiro encontro entre Moisés e o faraó, a história diz simplesmente que o seu coração endureceu. Não temos indício de que Deus tenha feito qualquer coisa, e em resposta, Deus manda o primeiro conjunto de 5 pragas, cada uma confrontando o faraó em um de seus deuses egípcios. E cada uma das vezes, Moisés oferece a chance para o faraó se humilhar e libertar os israelitas, mas depois de cada praga, o coração do faraó endurece ainda mais, ou ele endurece ainda mais seu coração. E ele está fazendo isso pela sua própria vontade. E é com o segundo conjunto de 5 pragas que nós começamos a ouvir como Deus endureceu o coração do faraó. Então, o ponto da história parece ser que mesmo que Deus soubesse que o faraó iria resistir à sua vontade, ele ainda lhe oferece todas as chances de fazer a coisa certa. Mas eventualmente, a maldade do faraó chega num ponto onde não há mais volta. Até mesmo seus conselheiros pensam que ele está perdendo a razão. E é nesse ponto que Deus assume o controle e dobra a maldade do faraó na direção do seu propósito redentor. Deus atrai o faraó para sua própria destruição, enquanto salva o seu povo, que é o que acontece a seguir. A última praga é a noite de Páscoa, e Deus vira o jogo com justiça. Assim como o faraó matou os filhos dos israelitas, Deus vai matar os primogênitos do Egito com a praga final. Mas, diferente do faraó, Deus providencia um meio de escapar através do sangue do cordeiro. E aqui a história para e nos apresenta em detalhes o ritual israelita da Páscoa. Na noite anterior à saída de Israel do Egito, eles sacrificam um cordeiro jovem e imaculado e pintam os batentes das portas com seu sangue. E quando a praga divina cai sobre o Egito, ela passa pelas casas cobertas pelo sangue do cordeiro e os seus filhos são poupados. E todo ano, desde então, os israelitas encenam novamente essa noite, para lembrar e celebrar a justiça e a misericórdia de Deus. Mas,
Por causa do seu orgulho e rebeldia, o faraó perde o seu filho e é compelido a finalmente deixar os israelitas irem. E então acontece o êxodo dos escravos israelitas do Egito. Mas não muito tempo depois de saírem, o faraó muda de ideia. Ele reúne o seu exército e persegue o povo de Israel para um último confronto. Enquanto o povo passa a salvo por entre as águas do Mar Vermelho, o faraó marcha na direção da sua própria destruição. A história de Êxodo termina com a primeira canção de louvor da Bíblia, conhecida por Canção do Mar. E a última linha declara que o Senhor reina eternamente. A canção reconta, em forma de poesia, a história do reino de Deus e como ele está em uma missão de enfrentar a maldade no seu mundo e resgatar aqueles que são escravizados por ela. Deus vai trazer o seu povo para a terra prometida, onde a sua presença divina habitará entre eles. Essa história mostra o que acontece quando Deus reina sobre o seu povo. Mas depois que os israelitas cantam essa canção, a história faz uma curva. Os israelitas estão andando pelo deserto em direção ao Monte Sinai. Eles estão com fome, com sede e começam a criticar Moisés e Deus por resgatá-los. Eles dizem que anseiam pelos bons dias antigos no Egito. Loucos! Então, graciosamente, Deus providencia comida e água para Israel no deserto. Mas esses relatos lançam uma sombra escura na história e começamos a nos perguntar: será possível que o coração do povo de Israel seja tão duro quanto o do faraó? Mas, por enquanto, essa é a primeira metade. No primeiro vídeo, nós exploramos os capítulos 1 a 18, que contam a história de como Deus resgatou os israelitas escravizados, enfrentando e derrotando o faraó, enquanto oferecia uma forma de escape através do sangue do Cordeiro da Páscoa. Deus resgatou o seu povo transportando-os por entre as águas do Mar Vermelho em direção ao deserto, onde, surpreendentemente, eles se resmungam e se queixam. Agora, a segunda parte do livro de Êxodo começa enquanto Moisés lidera Israel até o pé do Monte Sinai, onde Deus convida o povo para uma aliança. E aqui nós atingimos outro momento chave da história bíblica, porque nós temos o desenvolvimento da promessa de Deus a Abraão. Então lembre-se, lá no livro de Gênesis, Deus promete que através da família de Abraão, de alguma forma, ele iria restaurar a sua bênção a todas as nações. E aqui nós descobrimos mais. Deus diz que se Israel obedecer aos termos da aliança, eles estarão tão moldados às leis, ao ensino e à justiça de Deus, que se tornarão um reino de sacerdotes. Isso significa que eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão a todas as outras nações quem Deus realmente é. O povo de Israel avidamente aceita a oferta e a presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai, na forma de nuvens, relâmpagos e trovões. Moisés sobe ao monte como representante do povo e Deus revela os termos básicos da aliança, os famosos 10 mandamentos. Esses são os termos básicos do acordo de como será o relacionamento entre Deus e Israel. E depois disso, eles recebem outra coleção de mandamentos com mais detalhes que complementam os primeiros 10. A lei sobre a adoração de Israel, sobre a justiça social, como eles devem viver juntos, todas elas transformando Israel em uma nação de justiça e generosidade, bem diferente das outras nações. Moisés escreve todas essas leis e as leva até o povo, que mais uma vez concorda avidamente com essa aliança com Deus. E uma vez que eles fazem isso, Deus eleva esse relacionamento para um novo estágio. Ele diz a Moisés que quer que sua santa, divina e boa presença habite bem no meio do seu povo, o que nos traz outro aspecto da promessa de Deus. Então lembre-se, depois da rebelião da humanidade no jardim, o acesso à presença de Deus estava perdido. Mas agora, através da família de Abraão, a presença de Deus está se tornando acessível outra vez, por meio dessa aliança. Primeiro para Israel e depois, de alguma maneira, para todas as nações. E o que se segue são 7 capítulos de detalhados modelos arquitetônicos sobre uma barraca sagrada chamada de tabernáculo. Tem o pátio externo com um altar e no centro dele uma tenda com uma sala exterior e uma sala interior. E dentro dessa sala interior, que é chamada de Santo dos Santos, há uma caixa dourada, chamada de Arca da Aliança. Há criaturas angelicais no topo dela, e esse é o ponto de acesso à presença de Deus. Há muitos detalhes nesses capítulos, e é importante saber que cada detalhe tem uma espécie de valor simbólico. Todas as flores, os anjos, o ouro e as joias, isso tudo nos remete ao Jardim do Éden,
o lugar onde Deus e o homem viveram juntos em intimidade. Então, o tabernáculo é como um Éden portátil, podemos dizer assim. É o lugar onde Deus e Israel podem viver juntos em paz, pelo menos na teoria, porque exatamente aqui alguma coisa muito errada está acontecendo. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está lá em cima da montanha recebendo o modelo do tabernáculo, lá embaixo, no campo, os israelitas estão perdendo a paciência. E eles pedem que o irmão de Moisés, Arão, construa um bezerro de ouro para eles adorarem, como o Deus que os salvou da escravidão no Egito. A presença de Deus está logo ali no topo da montanha, eles podem ver isso. Mas aqui estão eles, quebrando os 2 primeiros mandamentos que recém concordaram em cumprir: não adorar outros deuses e não construir ídolos. E o que se segue é muito importante. Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo e convida Moisés a ver a sua ira e dor e diz a ele o que quer fazer. Ele quer destruir Israel. Mas Moisés intercede e apela ao caráter de Deus. Primeiro de tudo, destruir Israel seria voltar atrás nas promessas feitas a Abraão. E depois, Moisés apela para a reputação de Deus perante as nações. O que eles pensariam se vissem Deus destruir seu próprio povo? E Deus aceita a intercessão de Moisés. E embora ele traga sim o seu julgamento àqueles que instigaram a idolatria, ele perdoa a nação como um todo e promete renovar a sua aliança. E é bem aqui, nesse ponto da história, que Deus descreve o seu caráter para Moisés. Ele diz: Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. E nós temos aqui uma tensão. Deus está cheio de misericórdia, mas ele também tem que lidar com a maldade se ele afirma ser bom. E acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas, mesmo que isso signifique, e ele sabe disso, que está se comprometendo com pessoas que são completamente infiéis. Então, depois de renovar a aliança com Israel, Deus chama Moisés para construir o tabernáculo. E mais uma vez temos 5 longos capítulos descrevendo em detalhes a sua construção. E tudo isso culmina no capítulo final, onde o tabernáculo foi finalizado. A gloriosa presença de Deus vem, paira sobre a tenda e nossas esperanças são altas. E então Moisés vai direto para a entrada da tenda e ele não consegue. Ele, na verdade, não pode entrar. E é assim que o livro termina. É bem surpreendente, mas não totalmente se você pensar a respeito. Você pode ver agora como o pecado de Israel danificou seu relacionamento com Deus, em mais aspectos do que podemos imaginar. Então veja, a abertura do livro é sobre a maldade do faraó ameaçando Israel e a promessa da aliança de Deus. Mas agora, quando o livro termina, Israel se tornou seu próprio inimigo, e é o seu pecado que está ameaçando o futuro da aliança. E a grande questão final do livro é como Deus vai reconciliar esse conflito entre a santidade e a bondade da sua presença com a corrupção e o pecado do seu próprio povo da aliança. A solução desse problema é sobre o que trata o próximo livro, mas por enquanto, esse é o livro de Êxodo.